Estimados irmãos e irmãs, que alegria poder partilhar um pouco desta palavra de Deus que vamos meditar agora nesse fim de semana, que começa com essa expressão tão característica de uma nova parte do Evangelho, porque inicia exatamente assim no texto grego: apotote erxato Jesus Christos, dei gnoen tois matetais autu hoti dei. Então começa dizendo, com essa expressão, depois disso, depois dessas coisas, a partir dali, Jesus começou a mostrar aos discípulos que ele devia ir a Jerusalém. Esse texto sucede imediatamente o texto da confissão de Pedro. Pedro fez uma bela confissão: tu és o Messias, filho de Deus. Mas também agora Jesus quer um pouco corrigir esta. Então, desde então, a partir dali, começou a mostrar, Deiknoen, significa que é um pouco a missão de Jesus, ir mostrando que tipo de Messias é ele. Corrigir uma interpretação falsa. E como vamos ver do próprio Pedro, que não compreendeu bem aquilo que tinha dito, né? Então essa homilia, irmãos e irmãs, ela vamos dividir em 3 partes. Por exemplo, o texto, ele fala claramente que tipo de Messias é o Jesus, né? E a incompreensão de Pedro, que pensa com as coisas, com a mentalidade de Satanás, diz o texto, né? Depois Jesus apresenta, se alguém quiser, as condições para seguir Jesus, e finalmente 4 conselhos sapienciais. Então, que tipo de Jesus, que tipo de Messias é Jesus? Segundo, as condições para seguir Jesus, com 3 imperativos, que não são bem imperativos. E, em terceiro lugar, 4 conselhos sapienciais. Jesus, ele quer ensinar claramente os seus discípulos para que não façam confusão com falsas compreensões messiânicas que circulam nos tempos dele, né? Os falsos messias que traz falsa segurança e que desenvolvem, portanto, devoções, mas não comprometem a pessoa no seguimento de Jesus. Eles simplesmente buscam, as pessoas, nós buscamos responder a algumas necessidades humanas, temos fragilidades, carências, que buscamos a solução em Jesus, que seria um Messias milagroso falso. Jesus não veio para substituir a pessoa humana, nem para nos substituir nas nossas inseguranças. Esperamos um Messias que venha resolver tudo, enquanto no nosso coração podemos armazenar ódio, egoísmo, discriminação, orgulho, soberba, que afastam o reino de Deus, né? A expressão de Jesus, devo ir a Jerusalém, ele como filho de Deus, reflete a sua identidade. Devo ir a Jerusalém. Não é uma ordem que veio dos céus, mas é um mandamento que Jesus recebe da sua própria identidade, do seu próprio ser. Ele deve ir a Jerusalém para realizar a sua missão, a sua vida. Jerusalém é a capital do poder político e religioso, portanto também é a capital do poder econômico. E poder, nós devemos distinguir de autoridade. Poder é uma forma de exercer domínio e ambição para servir-se dos outros em função própria. Autoridade não, autoridade é um serviço. E a autoridade é colocado, é necessário na comunidade como um serviço, a serviço de quem a autoridade está a serviço da regência da comunidade. A autoridade rege a comunidade,
mas está a serviço dela, e não o contrário. A ganância e a prepotência levam a buscar um mundo de poder, de morte, de violência, de injustiças. Jesus, ele deve pôr fim a este mundo regido pela lógica do poder, para introduzir nos seus seguidores a lógica do serviço. Do poder significa do mais forte sobre o mais fraco, é a lei da selva, ou do neoliberalismo, podemos dizer. Quem, e a previsão de Jesus, deve sofrer muito, etc., é exatamente uma consequência natural de quem quer propor um mundo novo, um mundo melhor, vai receber a reação do mundo velho. Os que defendem o mundo velho não vão aceitar. E por isso Jesus diz que eles vos farão, ou nos farão, ou me fará sofrer muito. A morte na cruz, no tempo de Jesus, era exclusiva para criminosos e subversivos. Não é à toa a escolha desse termo. 3 grupos de pessoas que vão fazer Jesus sofrer, que são poder, que se opõem ao mundo novo que Jesus, como Messias, Filho do Deus vivo, veio trazer. Primeiro, os anciãos. Os anciãos defendem as tradições dos antigos. Eles têm uma mentalidade inculcada na sua alma, desde a infância, de que Deus abençoa as pessoas justas e castiga as pessoas más. Quem é justo é abençoado por Deus, segundo essas tradições. Os ricos são abençoados por Deus. São ricos porque são abençoados por Deus. E os que têm prestígio, os que têm sucesso, os que têm poder, é porque foram fiéis aos preceitos ensinados pelos escribas e pelas tradições. E são animados por esses preceitos, por esses mandamentos. E por isso são abençoados por Deus. E estão diante, então, temos todos, eles estão, nós temos também o dever de nos inclinar diante dos poderosos, porque eles são abençoados por Deus, diante dos quais temos o dever de inclinar-nos. São justos, são ricos, são abençoados, têm sucesso, têm prestígio, têm poder. E esses poderosos ocupam os primeiros lugares na sinagoga e nos banquetes gostam de aparecer. É claro que estes, acostumados neste mundo e com os privilégios desta dominação, não aceitam o mundo de Jesus, o mundo novo, e vão reagir. E Jesus sabe que não poderá esperar deles senão o pior. Os cordeiros não podem que levar a pior se confrontam com os lobos, consequência natural. Os primeiros que vão atacar Jesus, anciãos, primeiro grupo. Segundo grupo, sacerdotes. Os sacerdotes atuam no templo, eles têm uma função, funcionários da religião, uma função religiosa, e a religião funcionava no templo de Jerusalém, e como em tantos nossos templos nos dias de hoje, estabelecia uma relação comercial com Deus. Se você oferece sacrifícios, incenso, holocaustos, cantos, oferece liturgias, Deus te abençoará. E Deus abençoa todas essas cerimônias que eram conduzidas, impostas, exigidas pelos sacerdotes para obter a bênção, a prosperidade, o sucesso, o perdão dos pecados. Jesus cancelou essa religião pagã, que de estabelecer relações comerciais com Deus. Ele não quer nenhum tipo de sacrifício ritual, porque ama de modo completamente gratuito, enche de graça todos os seus filhos, também aqueles que o ignoram. Ele os ama. Acolher a gratuidade do amor
e derramá-la sobre os irmãos. É o que faz o ser de Jesus tornar-se o Messias, Filho do Deus vivo. Por isso que ele pergunta, a pergunta que Tiago faz, qual é a religião pura e sem mancha? Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livres da corrupção do mundo. Essa proposta de Jesus, claro que não será aceita pelos sacerdotes, porque produz um revertério total da religião judaica exercida no templo. O terceiro grupo que se opõe a Jesus são os escribas, são os custódios da palavra de Deus, interpretação da lei, da qual se apropriaram, eles a interpretam a seu modo. Ninguém pode se afastar da sua leitura, eles têm a leitura correta, eles vão definir o que é puro, o que é impuro, o que se pode e o que não se pode fazer. São os escribas. Eles esqueceram a mensagem dos profetas, que apresentam um Deus que é amor, que é pai, que é esposo, que ama incondicionalmente a esposa. Os escribas, eles, portanto, apresentam uma imagem deturpada de Deus. Os escribas são legisladores severos, rigorosos, né? E apresentam um Deus que pune, que castiga quem ousa transgredir os mandamentos. Claro, Jesus vai confrontar-se com esses grupos de poder. E qual é o resultado possível, previsível? Jesus diz: serei morto. Sofrer muito nas mãos, serei morto, né? Mas não termina aí, e ressuscitarei no terceiro dia. Serei morto, é o destino do cordeiro no meio dos lobos. Não tem outra escolha. Qual é o destino do cordeiro no meio dos lobos? Qual é o destino do cristão que segue Jesus no mundo de hoje? Os opositores ao mundo novo aparentemente terão vencido, mas Jesus comenta: serei morto. Aparentemente, os opositores vencem, mas em seguida, Jesus acrescenta: mas ressuscitarei no terceiro dia. Não será a morte o destino último da minha vida, da vida do discípulo de Cristo. O caminho que eu devo percorrer e que proponho a todos que querem seguir-me, Jesus diz, né? É esse. Quem é que quer seguir-me? Os cristãos, interessante, né? Que desde o início, nos Atos dos Apóstolos, são chamados os do caminho. Atos 9:2 com Paulo, né? Paulo tem cartas de apresentação do sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Quem segue o caminho é seguidor de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho que leva para a cruz, porque é o caminho do mundo novo que o mundo velho não pode aceitar. O caminho, aqueles que o seguem, terão a sua recompensa. O caminho que Jesus propõe não é o caminho humano, não é o caminho proposto pela lógica do mundo, do sucesso, da glória, do aproveitar-se, etc. Mas é um caminho que tem como meta o dom da vida, que é isso que acontece na cruz. É o dom total até o fim. Dom da vida. E o destino, porém, de quem doa a vida não é a morte. É o ingresso na plenitude da vida. Plenitude significa na vida plena, na vida feliz.
esse ressuscitarei no terceiro dia, abrindo um parênteses, não está indicando simplesmente um aspecto cronológico, né, da morte e ressurreição, 3 dias marcar um tempo definido, mas é muito mais um tempo teológico. Essa expressão tem um significado teológico. E para isso podemos olhar no profeta Oséias 6, no capítulo 6, 6:2, ele vai falar claramente, né? Estamos no Reino do Norte com o profeta Oséias, Jeroboão II, que governou 40 anos, terminou isso antes da invasão da Assíria, e conquistou o Reino do Norte, levou o povo escravo, tirou e colocou os colonos ali na Samaria, Reino do Norte. Então ali, Oséias 6:2, ele vai dizer assim: passados 2 dias nos revivificará, ao terceiro nos erguerá e restaurará, para que possamos viver a sua presença. 2 dias e no terceiro. A expressão quer indicar simplesmente a rapidez da cura. E expressa também a confiança que o povo deve ter na restauração tão necessária após a intervenção da Síria. Conhecer Javé é reconhecer o agir dele na história. Na história, portanto, no passado, mas também na história, portanto, no presente. Para voltar Javé, ou melhor, para voltarmos a Javé, é necessário uma conversão radical. É preciso fazer uma releitura do Êxodo. E no Êxodo, que é um fato histórico, concreto, de libertação de escravos que se tornam livres, isso é para nós hoje. Nós temos a crítica ao ritualismo do templo na época, quando Oséias 6:6, nesse contexto, Jeroboão II, etc., que Deus vai restaurar logo, ele critica violentamente, dizendo: misericórdia eu quero, não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A intervenção de Deus nunca serão deixados à mercê da morte os seus fiéis. O terceiro dia significa imediatamente depois. Portanto, se não se vê o destino último de quem ama até dar a própria vida, não se pode seguir Jesus no caminho que ele está traçando. É uma promessa misteriosa que Jesus faz e que não se pode verificar concretamente. Porque a entrada na glória não tem volta. E é possível somente seguir Jesus na confiança, na fé. Não posso ver e verificar o destino, mas eu, na tua palavra, confio. E jogo minha vida na tua proposta. Pedro compreendeu bem e ficou atordoado. Ele compreendeu que a proposta de Jesus vai levá-lo à morte, mas não é possível verificar isso. Então ele reage. Repreende Jesus, epitimao. É o verbo usado por Marcos e por Mateus também para caçar demônios. Ameaçar o demônio, exorcizar. Jesus tira essa ideia louca da tua cabeça, parece que um demônio te tomou posse. Como é que pode o Messias, o Filho de Deus, sofrer perseguição e morte? Deus não permita, Senhor, que isso nunca te aconteça, no versículo 22. Né?
É como se Pedro quisesse caçar os demônios que estão em Jesus nesse momento. Como pode falar que um justo vai acabar mal? Deus protege seus fiéis, Deus é forte, Deus é potente. No Salmo 72, texto conhecidíssimo por todos os judeus sobre o Messias, se diz claramente, vale a pena percorrer esses versículos do Salmo 72, ele dominará de mar a mar, do grande rio até os confins da terra. Durará como o sol e a lua, o reino de Deus. O Messias que vem instaurar, ele vai durar. Todos os povos se inclinarão diante dele. Seus inimigos serão reduzidos a pó. Todos trarão seus tributos ao Messias. E nós vamos ver, não só no Salmo 72, no terceiro Isaías, essa dimensão da universalidade da salvação que o Messias vai trazer. Por isso Jesus volta-se para Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Que é o versículo 23. Essa pedra de tropeço é escandalon. Essa palavra ressoa bem nos nossos ouvidos, né? O que é um escândalo? Que faz tropeçar, faz cair. Pedro, no caso, é uma pedra da construção, útil para a construção, se torna uma pedra de tropeço agora. E ele diz, vai, literalmente seria, vai para trás de mim, Satanás. Ripague opisomu, significa que opisomu, ripague opisomu, é o termo técnico do discipulado para seguir quem o discípulo fica atrás do mestre, segue o mestre. Satanás, que não é um nome próprio no hebraico, mas é um nome comum, que significa o adversário, aquele que te leva para o caminho errado, para o caminho de morte, para o caminho de perdição que não tem volta. Então, de pedra da construção do templo, a pedra de tropeço, escândalo. E porque Pedro segue o pensamento dos homens e uma leitura determinada pela tradição do Antigo Testamento. Pedro não se dá conta de ser Satanás. Pensa que está certo, no caminho certo, que sabia a verdade, que é isso que Deus quer, que é isso que Deus promete, que sabe a realidade, porque o discernimento é difícil. Ele confundiu as razões humanas com o pensamento de Deus. Nós também podemos ser Satanás, como Pedro, sem saber, cultivando projetos que não são de Deus, projetos megalômanos, exploração do povo, sucesso, poder econômico. Esses projetos são de Deus? Mesmo na Igreja Católica? Ou são de Satanás? Escândalos, tudo isso são empecilhos para o reino de Deus. Então agora vem a proposta de Jesus para seguir Jesus. A segunda parte, então, correção de uma ideologia messiânica. Agora, nesse momento, então, na segunda parte, as condições para seguir Jesus, que nós apresentamos aqui pelos três imperativos, né? Que vamos apresentar agora. Para seguir Jesus é simplesmente uma proposta, um convite, não é uma ordem, não é um mandamento. Se alguém quer me seguir, não obriga ninguém. Tome a sua cruz
e me siga. Se alguém quiser me seguir, opis homo, ele tem. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Uma proposta para todos, não só para os discípulos. Essa proposta, ela não corresponde a acumular riquezas, mas a manter um espírito de corte, de nobreza, de aproveitamento, em meio a benesses obtidas pelo sacrifício dos súditos. Devemos seguir Jesus não por causa de uma ordem, porque somos obrigados, mas porque é belo seguir Jesus, unir a nossa vida à vida dele. Quer que seja fruto de uma escolha, não de uma imposição, de uma escolha livre. Daí vem esses 3 imperativos para quem quiser livremente seguir Jesus, que não são exatamente imperativos. Renuncie a si mesmo, negue a si mesmo. Deus quer a nossa alegria como fruto do seguimento. Ele não quer Deus, não quer dor, sacrifício, como se a renúncia de si mesmo produzisse isso, uma mortificação. Daí que surgiu a ideia no meio dos meus cristãos de que quem segue a Cristo é inimigo da alegria. Deus quer que sejamos felizes, e é para isso que ele veio trazer o seu reino. Então, a racionalidade do mundo, ela pode te dar prazer, mas nunca a verdadeira alegria. A racionalidade do mundo manda procurar vantagem em tudo, né? Mas, na verdade, para seguir Jesus, temos esse convite: ama. E ama não para obter alguma vantagem, mas porque é belo amar. E somos realizados, somos pessoas plenas, amando, somente ali. O segundo imperativo, convite que Jesus faz é: arato ton stauron autu. Tome a sua cruz, arato ton stauron, tome a sua cruz e me siga. Não precisamos ver aqui uma exortação à resignação. Tome a sua cruz, aceita a realidade, aceita, é um sofrimento, é a vida, é a morte, tem não é nesse sentido que Jesus está falando. Aceita essa cruz, porque essa cruz é coisa da natureza, todos vamos carregar a nossa cruz. Não é esse convite que Jesus está fazendo de resignação. Resignando-se ou não, essa cruz teremos. Trata-se antes de fazer a escolha que Jesus fez, e por isso terminamos na cruz. Por quê? Porque ele contestou os poderes deste mundo, contestou os poderes do mundo velho que promove as guerras, armas, o mundo que faz sofrer os pequenos e pobres, o mundo que estimula racismo, que difunde mentiras, que manipula a religião para enganar e roubar. O mundo velho reage contra o mundo novo, e a cruz é o pagamento dessa escolha. Então, arato ton stauron autu. Stauron autu não é aceitar a cruz, que ficamos velhos, ficamos doentes, não é essa cruz. É abraçar a cruz do seguimento de Jesus. Terceiro imperativo: segue-me.
Para onde vamos na nossa vida? Para onde caminhamos? Por onde anda Jesus nos dias de hoje? Nós precisamos de um GPS, um navegador satelitar que nos conduza, que não nos deixe desviar do caminho. O GPS mostra o caminho para seguir Jesus. Se não erramos, estamos fora, entramos no caminho do mundo, da perdição, da morte, e não da cruz da vida. E este GPS, esse navegador, é a oração, é a leitura e a meditação da palavra de Deus diariamente, que nós temos disponível nas nossas casas. Os olhos fixos na vida doada de Jesus de Nazaré, que disse no último dia, na última noite da sua vida terrena: eu sou esse pão que é dado, este é o meu corpo dado por vós. O resumo da vida de Jesus é a Eucaristia. Assimila minha história de amor. Depois dessas 3 condições para seguir Jesus, Mateus nos apresenta então 4 orientações, razões, atitudes sapienciais para o seguimento de Jesus. Elas são baseadas fundamentalmente, não é que Jesus as inventou na hora, mas no capítulo, ou melhor, no Salmo 49, está bem explícito que a vida é dom de Deus, não é uma mercadoria, não é um dinheiro de troca, objeto de troca. Então, a primeira razão, a primeira atitude da sabedoria humana vem dali. Quem quer salvar a sua vida, quem quer salvar a própria vida, vai perdê-la. Quem perde a sua vida, vai ganhá-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Reuracei autem, vai encontrá-la. Quem perde a vida, quem doa a vida, quem ama, encontra a vida. A vida, pela lógica do mundo, é breve. Nós poderíamos seguir as orientações do mundo. Como é que eu posso salvar a minha vida? Então o mundo sugere, aproveita. É o famoso carpe diem, né? Que os romanos tinham nos refeitórios, nas salas dos banquetes. Carpe diem, com um esqueleto da morte para lembrar o teu fim, que é breve, que é rápido. Então aproveita agora enquanto dá tempo. Jesus não é do carpe diem, aproveita, mas Jesus diz: doa a tua vida. A vida doada torna-se amor, o amor é divino. Doa a tua vida, tu vai ganhar a tua vida. Primeiro, ensinamento sapiencial, podemos constatar todos os dias. Segundo, ensinamento sapiencial que vem nesse texto é a pergunta que Jesus faz: e que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta adquirir todo o saber, todo o poder? Depois a morte vai levar tudo isso, você não leva. Então, o que pode, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro? Terceiro ensinamento que Jesus dá é: seguindo o mundo, o que poderá dar em troca da tua vida? Porque é uma ilusão pensar que esta vida, a vida deste mundo, é eterna. E no céu só entra a pessoa. Riqueza, títulos acadêmicos, honoríficos, etc.,
não entram. É uma ilusão. O que você pode dar em troca na sua vida? E o quarto, então vem, o quarto ensinamento sapiencial, é que diz que o Filho do Homem retribuirá a todos segundo a sua conduta. E a sua conduta, ele não está usando aqui a palavra ergon, obra, mas tem praxim. E então não se trata, uma conduta que não se trata exatamente de obras, não são obras morais, mas são as palavras e as ações a favor ou contra o Cristo que sofre. É na medida que somos capazes de testemunhar diante do mundo velho, que é hostil ao mundo novo, que é hostil ao seguidor de Cristo, nós vamos receber a recompensa, retribuirá segundo a sua conduta. Algum exegeta interpretou também essa sua conduta como não pode cair na mentalidade hebraica da, da salvação pelas obras da lei. Então aqui Jesus não poderia estar dizendo que tu vai receber a recompensa de acordo com quantas obras, com quantas coisas boas tu fizeste. Está dizendo, o Filho do Homem retribuirá segundo sua conduta. Essa conduta do Filho do Homem a sua conduta é a conduta de Jesus. Qual é a conduta de Jesus? É dar a vida abundante, também para aqueles que o rejeitam. A conduta significa a obra de Cristo. Cristo é a obra-prima da criação enquanto encarnado. Essa obra-prima, a manifestação magnânima do ser humano, vemos em Jesus, tão humano que só podia ser Deus, né? Jesus de Nazaré, perfeita imagem do verdadeiro Filho de Deus, que é a perfeita imagem do Pai. Nossa vida será de sucesso ou não, de acordo com essa imagem. Claro, estamos diante do horizonte escatológico. Nesse texto, o protagonista é o Filho do Homem, que vem na sua glória, na realeza, que garante a vida a todos os seres humanos que o seguirem. A sua conduta, a conduta do Filho do Homem, que garante a vida a todos, também à custa de perder a sua vida dada gratuitamente por nós. Bom domingo a todos.